Olá, o Sala de Entrevistas está de volta. O tema de hoje é autismo. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a jornada da Jéssica, minha entrevistada, como mãe atípica e também na ciência, buscando informações sobre isso. Ela estava falando sobre o diagnóstico, a importância desse acompanhamento e a gente vai continuar falando sobre isso. Jéssica, que é neuropsicóloga e também psicóloga, seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. No primeiro bloco, a Jéssica estava contando um pouco da trajetória dela e também essa questão sobre como fazer uma avaliação psicológica bem precisa, algo que acolha essas pessoas. E eu ia perguntar especificamente sobre essa questão do diagnóstico. Qual que é a chave para poder falar sobre isso com as famílias? Qual que é a palavra-chave? Porque eu imagino que é um momento muito importante. Tem aquelas crianças que é só uma suspeita, acontece, passa e a família não tem esse diagnóstico, mas quando a pessoa recebe, qual que é o acompanhamento correto que você faz? Então, é uma pergunta bem importante e que envolve uma resposta bem complexa a respeito desse fenômeno. Num primeiro momento, ainda antes de entender e iniciar a avaliar, eu pergunto para essa família como que seria, ou para essa pessoa, né, se ela for adulta, como que seria estar dentro de uma condição atípica. E também eu procuro explicar, né, a diferença entre o diagnóstico psicológico para o diagnóstico de outras áreas dos saberes, né? Então, o diagnóstico psicológico, ele vai subsidiar a sua história, né? Aquilo que você vai trazer como queixa e os comportamentos, né, que estão em evidência como queixa e como estão implicando na sua funcionalidade. Em especial, claro, para quando a gente está falando da infância, os pais, com certeza, assim como eu, como mãe, a gente recebe com um certo susto, medo, inseguranças, incertezas, que é muito natural, né? Dentro desse processo. Então, uma avaliação bem conduzida no sentido de não só dar um rótulo, mas sim oferecer as possibilidades, ela vai ajudar a acalmar um pouco esse coração. Né? Vai existir o luto, a dor, né, daquele filho que foi idealizado e esse filho que é real. E principalmente a questão de que a gente não pode passar a olhar para a pessoa atípica através da lente do diagnóstico. Mas sim que o diagnóstico ele é uma bússola e não uma caixa que agora eu vou colocar dentro, mas uma bússola por quais caminhos que eu vou seguir. Então o acompanhamento também é muito individualizado. Muitos dos pacientes que eu realizo a avaliação, eles não precisam do acompanhamento com a psicologia naquele momento, né? Como é o espectro, né? Uma gama, né, de áreas ali que podem ser afetadas, a gente busca identificar qual a área do saber, da saúde, que esse indivíduo vai precisar naquele momento. Até para não sobrecarregar e essa vida virar só terapia, intervenção, enfim, e a gente correr o risco de tirar a identidade dessa família e dessa criança, dessa pessoa atípica. E ela também está vivendo uma fase que é única, né? A infância. Então, se tudo isso for resumido só em terapia, só em intervenção, só em aquele momento de acompanhamento para aquela criança, o que ela vai viver? Quais são as experiências que ela vai levar e as lembranças que ela vai ter no futuro, né? Eu penso que isso acaba tirando, né, o objetivo principal da intervenção, que seria o cuidado, e acaba tornando a intervenção aversiva, prejudicial. Então, a gente tem que cuidar as perdas emocionais, né? Olhar para essa realidade de que essa família dá conta de tudo isso que essa criança precisa e é indicado nesse momento, o que vai ser mais necessário agora, o que pode esperar daqui a um tempo. Isso não é negligência, isso é humanidade, né? Claro que no mundo ideal, a gente queria
Sim. Toda a equipe, todos os profissionais, né, os pais disponíveis, o cuidado disponível, mas a gente precisa olhar para o mundo real. Sim. E para uma mãe, para um pai, para um cuidador que continua existindo, continua tendo a sua singularidade. E tem um custo emocional e um custo financeiro para essa família, né? Isso mesmo, né? Jéssica, eu queria te perguntar a respeito de um pensamento muito comum que a gente tem hoje em dia. A gente escuta as pessoas falarem assim, hoje tudo é autismo, todo mundo tem autismo, qualquer problema que a pessoa tenha, às vezes faz parte da personalidade dela, mas não, é autista. Você acha que ainda existe muito essa resistência em relação ao espectro? Outra resposta complexa também, né? Isso depende de várias variáveis e fatores. Desde algo que é interno, né, que é meu, que é da pessoa que recebe o diagnóstico, ou como ela se apropria e ela recebe, como ela interpreta o mundo e devolve, desde o conhecimento científico, que eu acredito que é o mais importante da gente olhar para esse momento. Então, diante disso, o que eu posso te trazer com segurança em termos de ciência, que é onde eu pauto o nosso trabalho, né, o meu trabalho, é que sim, os estudos, eles estão avançados, a gente tem mais profissionais qualificados, certo? Os próprios critérios dos diagnósticos, eles estão ampliados dentro dessa singularidade. E aí, como eu vejo isso de tudo é autismo, então eu também sou, enfim, eu vejo como uma forma rasa de olhar, né? Eu não estou julgando, mas eu estou dizendo que é uma forma rasa de olhar para o avanço da ciência, para a profissionalização, para a qualificação. E Sim. também, assim, olhar dessa forma pode resultar em prejuízos para a sociedade atípica, né? Para as pessoas atípicas. Que a gente fala agora que não é só uma pessoa, é uma comunidade que realmente precisa de um olhar, né? Uhum. E hoje em dia a gente também tem campanhas de conscientização. Você vê que isso tem ajudado a quebrar essa resistência, esse preconceito? Com certeza, né? Essas campanhas, elas nos ajudam, inclusive, a trazer a informação adequada, com segurança, né? Para a sociedade. E justamente a reduzir esse estigma, né? Porque se tinha, e ainda algumas pessoas têm uma ideia de pessoa autista dentro de um padrão apenas, né? Mas o nome está aí para que a gente busque informação de qualidade, é um espectro, né? E pessoas com sinais mais sutis dentro do espectro, elas não sofrem menos com alguém que tem sinais mais graves, moderados a graves. Tá? Até porque elas entendem mais sobre isso e a sociedade exige mais sobre isso. Entendo. E essa questão também entra num assunto muito legal, que a gente está vendo agora pessoas tendo o diagnóstico na fase adulta. Você acha que isso veio também do avanço, mas as pessoas estão mais conscientes de que certas coisas não podem ser normalizadas? Quando a gente fala no cérebro atípico, a gente não dá para olhar em termos normal ou anormal. Eu não gosto dessa palavra. Eu gosto de olhar para a singularidade, certo? E eu acredito que sim, né? A busca por adultos, para uma avaliação, para entender melhor o seu perfil de funcionamento neuropsicológico, vem muitas vezes, sim, de uma disseminação de um conhecimento, vem de mais profissionais qualificados, capacitados, para estar olhando para essa individualidade, e muitas vezes quando há casos na família, né? Ou ainda pessoas com diagnósticos de transtornos emocionais, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, enfim, com
tratamentos não eficazes ou que não explicam totalmente aquela maneira de funcionar. Então, elas buscam, sim, compreender mais profundamente e acabam encontrando respostas nesse perfil neurocognitivo atípico. Em alguns momentos, né, causa alívio, em outros culpa, enfim. E Sim. principalmente mulheres, né, que a gente sabe do masking social. Então, as mulheres, as meninas, elas mascaram os sintomas, certo? Elas têm mais facilidade de repetir, de imitar comportamentos. Então, elas eram vistas como chatas, como birrentas, como estranhas, né? Não se encaixavam. E hoje, quando elas vão olhar para alguns padrões de comportamento, né, elas entendem melhor. Elas se perdoam, vamos dizer assim. Eu usei a palavra coisas normalizadas para entrar nessa questão do sofrimento. Às vezes a gente normaliza o sofrimento, digamos assim. Uma dificuldade que não pode passar despercebida. Eu não gosto de ter que socializar, para mim é ruim um ambiente com muito barulho, me traz desconforto. Mas a gente vê que o adulto é diferente da criança. A criança, às vezes, ela expressa mais o desconforto. Mas a gente, na fase adulta, tenta se encaixar. Tenta se encaixar, percebe? Eu sei que eu não gosto, mas eu vou lá porque os meus amigos vão nesse lugar, tem bastante barulho, é um show, e eu tenho essas amizades, então acaba normalizando esse sofrimento, né? Eu sei que eu não gosto, mas eu vou fazer. E aí eu acho que isso dificulta também a pessoa procurar ajuda, porque ela passa muito tempo se escondendo, né? É uma linha bem tênue, né? Essa tua pergunta, ela traz um olhar que a psicologia tem sobre a condição humana, de que a dor é parte da nossa existência, né? Sim. Desde que a gente está humano, a gente vai ser atravessado por dores. E então é importante um reconhecimento, um olhar preciso para que dor é natural, é saudável, é parte da minha condição de estar humano, e que dor, ela está sendo causada por uma exigência que eu não preciso me submeter. Né? Que eu posso ter esse que é o meu limite respeitado dentro desse contexto. Que eu não preciso ser rotulada como estranha porque eu não gosto de ambiente social, porque eu não gosto de barulho, porque eu não gosto de interagir, ou porque eu tenho um padrão de organização, né? Sim. Que muitas vezes alguns adultos vêm com um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, a gente vai olhar e existe algo, né, de neurodesenvolvimento que explica. Sim. Mas aí existem os rótulos da cultura, né? Então, sim, sofrer é parte da nossa condição humana, é natural. Mas que nem você falou, né? O sofrimento, quando ele pode ser cuidado, evitado, né? E que ele está invadindo a sua individualidade, ele precisa ser olhado com cautela. E nada como o conhecimento no sentido de a sociedade olhar para isso e entender isso. E até porque culturalmente, isso que você falou é bem interessante, essa cultura de que o sofrimento às vezes é natural, faz a gente, sim, colocar em comparação muitas vezes. Porque a gente vem numa cultura no Brasil de que parece que sempre vai ter alguém numa condição pior que a sua, então você não pode reclamar, né? Sim. Você não pode reclamar, você não pode falar, bom, eu estou passando por isso, mas quem é você para falar isso? Olha as pessoas que passam por aquilo. A gente acaba invalidando o sofrimento individual de cada pessoa. A singularidade, exatamente, né? Cada um até sente de um jeito. Quem tá na minha pele sou eu, né? E quais são as dificuldades que eu passo no meu dia a dia que só eu vou saber, né? E aí a gente vem naquela coisa de sempre, não, você não pode falar disso porque, bom, não é seu lugar de fala, você sofre de um jeito, mas fulano é bem pior. Sempre tem alguém, mas a gente nunca pensa, tá, mas como eu vou me cuidar? Né? Será que eu preciso realmente procurar ajuda? Será que não é hora de eu olhar e pensar assim, é melhor eu me submeter a um acompanhamento em que às vezes vai ser doloroso receber uma notícia, vai ser difícil passar por esse processo, do que passar a vida inteira em diversos processos todos os dias
nesse sofrimento, né? E sabe que isso me fez lembrar que muitos pais e muitas pessoas que recebem a possibilidade do diagnóstico, que perguntam se existe uma medicação para isso, algo para não sentir mesmo. E aí, como eu falei, é a linha tênue de o que você precisa sentir e atravessar e que é necessário para a tua condição humana, que faz parte da tua condição, e aquilo que realmente você não precisa estar submetido, porque isso está ferindo o teu direito de estar humano. Sim. Né? Então, existe a dor natural necessária e existe a dor de sofrimento que aí acaba invadindo esse espaço do direito humano ali. Né? Sim. Esse medo do diagnóstico, você acha que também afasta as pessoas de procurarem ajuda? Porque a gente sabe, não é um processo fácil, né? Quando é algo novo, e tudo que é novo tira a gente da zona de conforto, né? Então não é fácil. Mas você imagina que esse medo que as pessoas têm do diagnóstico faz com que elas não procurem o acompanhamento? Pode, né? A gente é atravessado por várias emoções e emoções culturalmente também construídas, ensinadas, que a gente tem que sentir daquele jeito. E não, né? A gente só sente. Né? A nossa cultura até divide, assim, emoções em boas e ruins. E não, existem emoções que são confortáveis e desconfortáveis. É bem individual de cada família, pessoa, enfim. Então, muitos vêm com a expectativa de sim ter algo que explique um diagnóstico e muitas vezes se frustram por entender que é uma fase do desenvolvimento e que não fecha todo aqueles critérios. E outros vêm na expectativa de que eu vou fazer isso e não vai aparecer nada. E muitos nem vêm. Né? Então, esses que não vêm, a gente não pode associar. Ou então, diante de uma primeira entrevista para explicar como funciona o processo, não, mas não quero isso agora. Né? Então, é particular, né, de cada pessoa, da forma como ela interage com aquilo. A análise do comportamento, né, que é a abordagem que eu trabalho, diz que todo comportamento, ele não ocorre do nada. Então, não é igual para mim, não é igual para você. Ele tem função, ele ocorre diante de um contexto. Então, um contexto que vai ter exigências, um contexto que é vulnerável, um contexto que pode ter o medo como algo que determine, né? Sim. Enfim, nesse sentido. Estamos caminhando para o fim da entrevista. Eu queria finalizar perguntando. A gente sempre fala uma mensagem que deixa para as famílias que passam, que tem pessoas atípicas, mas na verdade eu vou fazer uma outra pergunta. A minha pergunta final é: como as pessoas podem dar apoio para as pessoas atípicas? Quais são os comportamentos que a gente teria que mudar no nosso jeito de falar, de agir, para tornar esse mundo um pouco mais confortável? O conhecimento, né? Eu acredito que não é porque tem na minha família, não é porque eu trabalho com isso que eu tenho que saber sobre, né? Mas é importante que eu entenda sobre isso. Incluir é oferecer equidade. Então, é entender a necessidade daquela pessoa específica, tá? Então, eu diria que é isso, o conhecimento e principalmente, quando você fala assim, mudar meu jeito de ser, independente para pessoas típicas ou atípicas, não julgue. A gente precisa de menos julgamento e mais compreensão, mais entendimento, mais acolhimento, sabe? Humanidade, eu vejo que o ser humano, isso é um olhar meu, mas parece que ele está perdendo a sua humanidade, a sua capacidade de dizer, poxa, eu também sou humano, eu também sinto como você e eu tô aqui. Né? Eu vou precisar, você vai precisar, enfim. Então eu penso assim, seja humano. E aí você vai lá e pesquisa o que é estar humano, qual é a condição. É ser vulnerável, sensível, enfim. Né? Então acolha e não julgue. Então, né? Essa é a palavra-chave, acolhimento. Acolhimento, cuidado, né? Com certeza. Então, gente, obrigada, Jéssica, pela entrevista, obrigada pelo tempinho que você conseguiu tirar para estar aqui. A gente sabe que, às vezes, esse tempo é pouco pra gente resumir tudo, né? Mas ele é suficiente, eu acho, que para mostrar que existe
um mundo que as pessoas precisam olhar com mais cuidado, precisam, como você mesmo falou, ter mais humanidade. E eu gosto de dizer que amor é comportamento aprendido. A gente aprende a amar, sabia? Uhum. Né? Ciência nos ensina que comportamentos são aprendidos e amar é comportamento. Então, quando a gente aprende sobre algo amando, né, pode ter certeza que eu aprendi a amar meus pacientes, eu aprendi a amar o autismo, né, nesse sentido. É algo que a gente treina todo dia. Treina. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, adorei. Prazer foi nosso. Pode voltar sempre. Isso, me chame. E eu também amei ter a sua companhia e audiência aqui na sala de entrevistas de hoje. Foi muito bom. Eu espero que você possa sair desse programa com um pouquinho mais de conhecimento, mais informação sobre esse conteúdo que é super importante. Eu espero você na próxima edição. Nos vemos lá. Até!